No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre força de vento, só que aplicada a uma estrutura comum do dia a dia que encontramos nas ruas. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sino e vamos lá para o nosso vídeo. Esse tipo de estrutura, que são placas outdoors, que são placas de propaganda, são muito comuns em estradas, dentro das cidades e em campos. Então, assim, é uma estrutura simples, comum, mas que, se não projetada corretamente, pode cair devido à força do vento. Existem vários tipos construtivos diferentes para essas placas, modelos diferentes que têm carregamentos diferentes e todos eles devem ser considerados na hora que se vai projetar. Para que essa estrutura fique firme e não aconteça o que aconteceu com essa placa, com essa outra placa e com essa última placa, é necessário que a carga de vento seja calculada de forma correta, que os elementos estruturais sejam dimensionados de forma correta e assim o seu cliente nem você ter dor de cabeça com uma estrutura que caiu, machucou alguém, deu um prejuízo financeiro para alguém além do proprietário da placa. Nós vamos calcular a carga de vento sobre uma placa como a da figura ao lado, que está localizada em uma cidade pequena, com edificações baixas e terreno plano. A placa tem dimensões de 4 metros de altura por 8 metros de largura e sua face inferior está a 10 metros do chão. Bom, mas precisamos, antes de começar a calcular o vento sobre a placa, entender alguns conceitos. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. O vento nada mais é do que uma massa de ar em movimento, ou seja, a massa de ar com uma certa energia cinética. A energia cinética ela tem unidades de quilograma por metro por segundo, tudo isso elevado ao quadrado, o que nos dá, rearrumando essas unidades, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Isso é bem conhecido, é Newton. Newton vezes metro nada mais é do que Joule, que é energia. Pois bem, se substituirmos a massa pela densidade do ar, considerando a densidade do ar a 20 graus Celsius e 101,32 kPa, temos que para a densidade do ar o valor de 1,2041 kg por metro cúbico. Então, substituindo a massa pela densidade do ar na equação para a energia cinética, temos essa nova expressão. As suas unidades agora são quilogramas por metro cúbico vezes metro por segundo, tudo elevado ao quadrado, e fazendo um arranjo nessas unidades, temos quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, que é Newton, vezes metro por metro cúbico, elimina-se um em cima e um embaixo, e temos aí Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é igual a Pascal, e Pascal é unidade de pressão. Logo, agora, modificamos a nossa equação novamente para a pressão de vento. A pressão de vento agora nada mais é do que a densidade do ar vezes a velocidade do ar, né, ao quadrado, ou seja, a velocidade do vento ao quadrado dividido por 2. Substituindo agora o valor da densidade do ar na expressão, dividindo por 2, temos a pressão de vento dada por 0,602 vezes a velocidade do vento ao quadrado. Temos agora como calcular a pressão de vento incidindo sobre a superfície da placa. A norma 6123, que trata das forças devidas ao vento, nos dá a velocidade característica do vento, que é dada pela velocidade básica do vento vezes os fatores S1, S2 e S3. A velocidade básica do vento é dada pelo mapa das isopletas, que são a marcação no mapa das velocidades em cada região. Então temos aqui as velocidades por região. Na minha região, que eu vou usar para poder calcular a força do vento, eu vou usar a velocidade de 30 metros por segundo. Então, minha velocidade básica do vento é 30 metros por segundo. Vamos determinar então agora
os fatores S1, S2 e S3. S1 é um fator topográfico. O fator topográfico, S1, leva em consideração as variações do relevo do terreno e é determinado do seguinte modo. Para terrenos planos ou fracamente acidentados, o S1 é igual a 1. No nosso problema, o terreno é plano. Está dentro de uma cidade pequena com baixos obstáculos, ou seja, prédios baixos. Para taludes e morros, existe um outro procedimento a ser realizado. Não é o caso, então não vamos tratar os taludes e morros aqui neste vídeo. O fator S2 trata da rugosidade do terreno, dimensões da edificação e altura sobre o terreno. Esse fator S2 é dividido em 5 categorias e 3 classes. A categoria que nos interessa que é a categoria 4, que é terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados em zona florestal, industrial ou urbanizada. São exemplos da categoria 4, zonas de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, o que é o nosso caso, a cidade é uma cidade pequena, subúrbios densamente construídos de grandes cidades, áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvida. A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 metros. Ok, vamos então agora ver as classes. Então foram escolhidas as seguintes classes de edificações, parte de edificações e seus elementos, com intervalo de tempo para cálculo da velocidade média, respectivamente, de 3, 5 e 10 segundos. Então temos 3 classes aqui, e aí vamos avaliar cada uma delas e tentar enquadrar uma delas ao nosso problema, que é o problema da placa. Então, a classe A trata de todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais de estruturas sem vedação, toda a edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros. A nossa placa tem as dimensões de 4 metros por 8 metros. Então, a classe A é a nossa primeira candidata a se encaixar no nosso problema. Vamos ver a classe B. A classe B trata de toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 metros e 50 metros. Está fora, a nossa placa não tem essas dimensões. E a classe C é para toda a edificação que exceda os 50 metros. Então a classe que melhor se encaixa no nosso problema é a classe A. Então temos aqui agora a categoria 4, classe A. Da norma 6123, tiramos essa tabela e ela contém alguns parâmetros que vamos analisar. Temos as categorias, temos o ZG, que é a altura em metros, a partir da superfície do solo. Esses valores são valores limites. Temos esses outros parâmetros que já vamos tratá-los. Temos as classes e valores para cada classe. Então vamos lá. O fator S2 é dado por essa expressão. Então, temos B, FR, Z e P, que estão na tabela determinados pela categoria e pela classe. Observe que o parâmetro FR ele só é classificado para a categoria 2. Então, o valor de FR vai depender da classe. Como temos a classe 1, então FR será igual a 1. O próximo parâmetro é o parâmetro B, que é dado pela categoria 4, que é a nossa, e a classe A, que dá 0,86. P, levando em consideração o mesmo critério, é 0,12. E Z, que é a altura do piso, do chão, até o ponto médio da placa, é 12 metros. Já eu mostro onde se encontra a cota de 12 metros, a cota Z. Substituindo esses valores na expressão para S2, fazendo as contas, encontramos um valor de S2 igual a 0,879. Agora, vamos determinar o fator estatístico S3. O fator estatístico considera o grau de segurança e a vida útil requeridos pela edificação com base em um período de recorrência de 50 anos. Esse período de recorrência é um período onde o vento máximo, o maior valor para o vento ocorre. Então, em um período de 50 anos,
é o período estatístico, determinado de forma estatística, para que esse valor máximo aconteça. A tabela 3, retirada da norma 6123, nos dá alguns valores de S3. Essa tabela é dividida em 3 colunas. A primeira temos o grupo, na segunda a descrição de cada grupo e na terceira temos o valor para S3 de cada grupo. O grupo 1 ele é para edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro às pessoas após uma tempestade destrutiva. Entra dentro desse grupo hospitais, quartéis de bombeiro e de forças de segurança, centrais de comunicação e etc. O valor para esse grupo de S3 é 1,1. O grupo 2 são edificações para hotéis e residências, que não é o nosso caso também. Nem o 1, nem o 2, o valor para o grupo 2 é 1. O grupo 3 são edificações e instalações industriais. Então aqui já vemos que também não é o caso que queremos. O valor para esse grupo é 0,95. O grupo 4 são vedações, telhas, vidros, painéis de vedação e o valor dele é de 0,88. O quinto são edificações temporárias e estruturas do grupo 1 a 3 que estão dentro da norma. Então, de todos os grupos, vemos que o que mais se enquadra no nosso problema é o grupo 4. Então, o valor de S3 escolhido vai ser de 0,88. Agora, vamos fazer o cálculo da força do vento. Para isso, temos a nossa placa, temos uma vista frontal da nossa placa e temos aqui uma idealização da estrutura. Vemos que do chão até o centro da placa temos 12 metros, que é o valor de Z que vimos anteriormente. Então, vamos lá. Temos a expressão para a velocidade característica do vento, temos a pressão de vento, temos a força de vento, que nada mais é do que a pressão de vento vezes a área superficial da placa, e substituindo os valores aqui para a velocidade característica do vento, temos a velocidade básica do vento, S1, S2, S3. Fazendo as contas, encontramos uma velocidade característica de 23,21 metros por segundo. Substituindo o valor da velocidade característica para a pressão de vento, encontramos 324,3 newtons por metro quadrado. Substituindo o valor da pressão para a força de vento e substituindo as dimensões da placa, temos uma força que incide sobre a superfície da placa de 10.377,6 newtons. Então, com isso, resumimos o nosso problema. Encontramos a força que atua na superfície da placa. Através desse valor, com essa força já definida, podemos determinar então todos os elementos da placa, podemos calcular, podemos dimensionar cada elemento da placa, ok? No mais é isso, deixa nos comentários qualquer dúvida que tiver, deixa alguma sugestão para o próximo vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, se inscrever no canal, ativar o sino para não perder os próximos vídeos. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.